começou a apontar o dedo pro meu pai, falando que ele não tinha autoridade, quem era ele. Ela pegou no meu ombro e foi essas palavras que ela disse. Falou assim, até quando você vai negar aquilo que Deus tem pra você? Quando eu lembro que chegou um diácono e falou assim, eu tô muito feliz, porque eu sei que meu tempo tá acabando, mas eu tô vendo que Deus tem toda a geração nova, tem plantado coisas muito boas nesse tempo. E aí eu achei incrível, né? Fala galera, seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo de podcast nesse canal. Me chamo Daniel Lucas e hoje vamos ter um tempo de mesa aqui bastante edificante e que vai ser de bastante aproveito para nós aqui. Hoje eu vou ter um tempo de mesa aqui com o Técio, um cara que admiro bastante, que eu sigo e que eu me espelho nele, saca? Técio, obrigado, viu? Ter aceitado esse convite, foi muito difícil arrumar um tempo na sua agenda e, cara, seja bem-vindo e vamos trocar umas ideias boas aqui, né, mano? Cara, que legal, tô muito feliz de estar aqui com vocês. Já quero falar aqui, cara, que a minha xícara não tem nada, entendeu? É porque eu já bebi muita água hoje. Eu tô sentindo, mas é bonito, entendeu? Mas a xícara não tem nada. Mas eu tô... Patrocínio do Jandre Elvis, viu? Do Janks personalizado. Não, mas aqui é pingente, ó. Aqui, muito legal. Gostou do tema? Cara, eu não gosto de One Piece. Não gosta não? Eu preferi Naruto. Não, então vamos trocar aqui. Pronto, Naruto é melhor. Eu assisti a série do One Piece e eu gostei. Eu nunca assisti, eu não gosto. Eu sou preconceituoso. Nunca assisti. O Hot não vai ver isso aqui e o Hot não vai brigar com ele é super... Ele gosta de One Piece, eu não acho interessante, não. Cara, mas tá muito legal aqui, o estúdio tá lindo. Eu achei legal que você recebeu uma palavra e você ficou sentando e esperar ela acontecer. Não, né? Cara, eu vou omitir não. Se o Maico falasse algo ao contrário do que eu pensei... Você tinha parado? Eu não, acho que eu não tinha nem saído do lugar, não. Então o Maico... O Maico foi o que ligou o foguete. Não foi o que ligou o foguete. Foi o que abriu o céu. Sim. Se não, na verdade foi isso mesmo. Eu falei, Senhor, no dia que eu cheguei, né? Falei, Senhor, velho, preciso de alguém e tal. E o cliente veio pra poder ser atendido e eu chamei o nome do cliente de Maico. Tu tava pensando sem... Só pensamento aqui, eu falei, opa, bom dia, Maico. Que Maico, não sei nem quem é o cara. Mas tu já tava pensando? Já tava pensando já, de quem que eu ia chamar. Porque então eu falei, Deus mandou o nome. Sozinho eu vou, mas acompanhado eu vou mais longe. Aí eu falei, Senhor, dependendo da resposta do Maico, eu nem vou. Rapaz, Deus mandou uma companhia boa pra tu, não. Bicho, não, e pior que mandou, velho. Porque eu tinha uma noção de uma coisa e ele veio totalmente diferente, mano. Tipo, a forma que ele trabalha, a forma que ele fez tipo, mano, é sobrenatural, mano. O cara faz tudo mesmo pensando que é pra Jesus mesmo. Depois que eu conheci o Michael, eu sempre tive vontade de abrir alguma coisa só pra dar pra ele tomar de conta. Eu acho ele muito responsável. Mas assim, ainda bem que ele não tá aqui pra gente falar na cara dele. Cara, eu vou beber um café. Vou beber um café, que hoje o dia foi tenso. Ei, falando em dia, como é que foi o teu dia hoje, mano? Cara, hoje eu não sou muito de pensar nessas coisas, sabe? Eu não sei, eu acho que eu sou... Não é que eu sou estranho, não ligo pra nada, eu acho que eu sou lerdo. Modo tenso. Isso, eu sou de boa, mas eu acho que hoje eu fiz alguma coisa interessante, mas não tô lembrando agora. Eu fiz alguma coisa... Não, talvez tu fez e não postou, então não tem como nem eu saber. Não, eu tentei postar um vídeo várias vezes e eu não postei. Tem hora que eu acho que Deus não deixa eu postar algumas coisas mesmo. E eu visitei alguém. Ah, sim, eu fui lá no Alex do Vila Maria, que eu aconselho demais você trazer ele aqui. Sim, se você gosta de testemunho, mano, vai ser top. Pele com pele, assim, ó. O cara vai visitar os outros, na hora que ele vai chegando lá, o pessoal fica gritando quando vê ele, porque sonhou com ele 3 dias antes. Meu Deus. Sem conhecer ele. Não, ele vai vir aqui sim. Pode ficar. Ele é brabo. Aí eu fui visitar ele porque a gente vai fazer um evento na igreja e a gente vai usar um trio elétrico para fazer esse evento e a gente vai fazer lá no Vila Maria. Vamos fazer um impacto evangelístico lá, mão na cabeça, fogo no pé, fogo na mão. Vai ser top. Que dia que é pra me poder já anotar nada? Não, vai ser no carnaval. Ah, é? Carnaval vai estar por aqui mesmo. Mano, tomar um café, alguma coisa do tipo. Quero um café. Cara, vai ser hora, pai. Agora tem, viu, gente? Não, agora você pode preparar aí 2 horas aí de...
Que eu sou bem mesmo, Ale sabe? Glória. Tess, mano. Começar aqui os trabalhos, né? Começar, né? Não, já. Ali foi só uma introdução, pai. Mano, quando tu chegou aqui em Redenção, tu lembra como que foi? Se foi muito difícil, algo do tipo? Primeiro, cara, tu não bebe com açúcar não, né? Não, tá ótimo o café. Não, então tá bom. Não, ele é do time que bebe sem açúcar. Não, eu tô me sentindo até mal se eu falar que eu bebo com açúcar, né? Eu Depois uma garrafa bonita dessa. tô no degustê sem açúcar, saca? E Cheguei em Redenção. foi. Cara, eu vim pro Pará. Nasci em Vila Davi, em Imperatriz, pertinho. Era realmente um bairro de Imperatriz, no Maranhão, e virou uma cidade. E eu vim de lá, meu pai foi ordenado, a primeira igreja que ele foi pastor foi em Vila Davi. Eu fui nascido lá, e quando eu tinha quase 2 anos de idade, a gente veio para Conceição do Araguaia. Quando eu tinha quase 8, nós viemos de Conceição para Redenção, e foi muito difícil, porque eu gostava muito de Conceição. Muito, achava muito bom lá. E eu achei que eu não ia me acostumar aqui, Já em fez Redenção. amigos, né? Então já criou tipo um vínculo. É porque tinha muito menino na igreja, e quando eu cheguei aqui só tinha velho na igreja. Aí, menino de 8 anos, lá na igreja tinha muito menino, tinha a praia de Conceição, né? Aquela praia, eu ia falar uma coisa aqui que não ia ser legal. Mas não. Mas eu gostava muito e achei que eu não ia conseguir ficar em Se Redenção. adaptar aqui. E quando vinha alguém de Conceição pra Redenção, e eu sempre queria voltar com ele pra ficar o final de semana aqui. Mas eu cheguei e logo, assim, pouco tempo, eu me apaixonei pela cidade, fiz amizades, que eu gostava de jogar bola. Eu lembro, tu jogava bola. Não jogava Eu bola. lembro, jogava bom. Show. Lá na quadra da AABB. Não, eu jogava na. Ei, mas lá era só uma amostra grátis. Jogar de verdade, eu jogava na rua da minha casa. Ai, dedinho, meu dedo tem. Tu chegou a morar muito capa já. aqui, muita casa em Redenção? Não, eu morei em 3 casas. Eu cheguei e morei em uma até arrumar a casa pastoral da igreja, e a gente foi. Essa casa que eu morei era atrás da Marcovel aqui em Redenção. Depois a gente foi pra casa lá atrás da rodoviarinha. E então, basicamente, eu já casei depois dessa casa da rodoviaria. Foi. Caraca, massa, hein? Foi 3 casas. Daqui uns dias a Rebeca também vai estar aqui, em nome de Jesus. Eita, meu Deus do céu, olha a E- linda, viu? É. E, mano, no decorrer da tua trajetória e tal, tu sempre teve vontade ou sonho de ser pastor, algo do tipo? Cara, eu não queria ser pastor de jeito nenhum. Nunca, não quis, porque a gente veio, meu pai, nós viemos de uma igreja do estilo tradicional, e eu não, na moral, bem sério, No Verda. assim, bem sincero, cara, não tinha um crente na igreja, cara. Eu não lembro de crentes, não. É porque uma coisa bem verdade, e vale bem assumir. As coisas ruins, elas ressaltam muito mais do que as coisas boas. Então, se você está no ambiente de trabalho, você fala que o ambiente de trabalho é ruim e só tem gente chata, mas se você contar de 1 a 1, você vai ter gente boa lá. E por causa da quantidade esmagadora de coisas ruins, assim, que eu via naquele tempo, eu basicamente deixava todo mundo sendo ruim. Tinha pessoas muito legais, mas pessoas que eu gosto, que estão na igreja até hoje, que me respeitam, que me viram crescer e me respeitam, mas a igreja na época era controlada por pessoas que não eram cristãs. Para falar de uma forma mais linda, né? Assim, para offline, eu falo outro nome. A igreja tinha seres espirituais, não divinos. Caraca. E tipo, atrapalhava bastante, né? Claro. Não atrapalhava. Atrapalhar é quando você consegue fazer alguma coisa ainda. Aham. Ele só te atrapalhou. É tipo um quebra-molas com buraco. É um quebra-mola já e tem um buraco nele. Ele te atrapalha, mas você continua. Agora um penhasco te impede. É. Só que meu pai, com a graça do Senhor Jesus, meu pai é fantástico. Meu pai, ele é absurdo. E eu lembro de uma vez, assim, claro, que teve uma sessão na nossa igreja batista, que eu lembro que era mais ou menos assim: a gente queria pintar a igreja de marfim e ela era branca. E teve sessão para mudar de cor de branca para marfim. E se eu ver, eu não sei a diferença de verdade. Não sou muito bom com cores. Eu não vou mentir pra tu também, não, que eu também não. Eu lembro que nessa sessão, que acontecia domingo de manhã, já era 11h30,
Era hora da gente estar comprando um frango em algum lugar pra comer com arroz, né? É porque já vinha tudo já o kit, né? Domingo era dia de frango assado, ninguém... Era o frango, a farofa, um vinagrete e o arroz. E, claro, aquela Pepsi. Coca-Cola, ah, é Pepsi. Pepsi. Aí eu lembro que um homem, um senhor, se levantou no meio da igreja e começou a apontar o dedo pro meu pai, falando que ele não tinha autoridade, quem era ele era pago pela igreja, ele era assalariado. Isso ele foi em direção ao meu pai com o dedo apontado para ele assim, você não, quem você acha que você é? E nisso minha mãe abraçou nós dois e minha irmã, ele juntou a gente no banco. Na verdade, a intenção dela era, ela parecia que ela queria nos proteger, mas na verdade ela nos juntou para que ela ficasse melhor. Porque deve ser terrível você ver o seu marido sendo afrontado e ainda mais num lugar onde ninguém se espera disso, que é dentro da igreja. E a pessoa foi pra cima dele, você o quê? E meu pai, cara, meu pai era assim, ó. Sereno. Não, chuva e sol pra ele, tanto faz, ele estende a roupa dele. Ele só era... E ele tranquilo, e acabou a sessão. Eu lembro que eu juntei a mão assim. Pai, segura. Lá no final, meu pai ia pro final da igreja e pegava na mão do pessoal se despedindo. E falava, pai, segura a mão desse irmão que eu sinto uma mão ungida na barriga dele com a graça e o poder do Senhor Jesus. Só que meu pai fingia ou transparecia que nada aconteceu. Uhum. Então eu não queria ser pastor. Pra ser pastor, pra ter aquela vida. Aí chegava em casa, minha mãe tava chorando. Minha mãe chorando, falando pra ele, filho, que ela chama ele de filho, vamos largar isso, vamos embora. E meu pai, calma. Calma, respira. Calma, filha, calma, tá tudo certo, calma. E eu ficando assim, no meio disso. E tipo, tu era o irmão mais velho, né, O cara? irmão mais velho. E no meu aniversário, esses irmãos estavam tudo lá em casa pra comemorar, bater parabéns pra mim. Eu odiava até meu aniversário, porque eles iam lá pra casa. Meu Deus. Eu falava, cara, pelo menos no meu aniversário não. Aí meu pai aproveitava alguma festa que a gente tinha pra ele tentar se aproximar mais desses irmãos. E aí ele estragava, entre aspas, sem querer, estragava o meu aniversário pra mim, eu não gostava. E eu não queria ser pastor, não queria, mas desde sempre eu me via Cuidando. ministrando. Eu tava aqui no culto, daqui a pouco meio nervoso por estar na igreja, e eu daqui a pouco me via, eu no púlpito, eu lá em cima, pregando, e eu fechava o olho e sacudia a cabeça. Fazia assim, não. Pra ver se a visão saía, né? Mas era vez após vez, ainda acontecia com mais frequência quando meu pai ministrava algo e eu pegava fogo, porque eu lembro da minha conversão, conversei com 7 anos de idade, foi um final de semana lá em Conceição do Araguaia, que meu pai fez um culto, uma conferência, que não era conferência, era outro nome na Igreja Batista Nacional. Chamava outro nome, É. Conferência Eu não podia, agora, pai novo. não podia botar nome pentecostal, nome que não parecesse batista, sabe? Uhum. Eu não sei qual é o nome, só sei que meu pai fez isso sexta, sábado e domingo, e eu me converti os 3 dias. Eu lembro que domingo de manhã, foi domingo de manhã e à noite eu me converti sexta, sábado, domingo de manhã e domingo à noite. Aí eu lembro que domingo de manhã, quando meu pai fez o apelo de novo, eu fiquei de joelho e fui de joelho pra frente. Nessa vez minha mãe me segurou. Falou, filho, Deus já viu. Deus já viu e você é convertido, viu? E eu falei, mãe, eu quero muito lá. E chorando. Eu quero ir muito lá na frente. Eu posso ir de novo? Ela sorriu e falou, pode. E eu fui de joelho pra frente. E eu, desde aquele tempo que eu me converti, eu olhava a palavra, meu pai pregando e falava assim, caramba, cara, que isso? Que palavra é essa? E aí daqui a pouco, quem tava lá na frente falando era eu, não era ele mais. Tipo, eu meio que trocava. Tipo, tu olhando aqui, Eu olhando pra ele, mas tu... aí daqui a pouco vinha uma transfusão, uma transferência, e aí quem tava falando a palavra que meu pai tava falando era eu. E eu fazia assim, não. Saía. Não, eu rejeito. Não queria, porque eu não queria aquilo pra minha vida, jamais, já pensou? Eu ter que arcar com uma mulher triste, chorando, e os casados sabem que uma mulher triste é uma casa triste, é um lar triste, é uma família triste, porque a mulher sabe que edifica, e a mulher não está conseguindo ser sábia, então a casa não fica tão feliz. E eu falei, não quero isso pra mim. Não quero. E vez após vez, sempre vinha ministros que eu comecei a achar que era dever de algum ministro profetizar sobre o filho do pastor. Uhum. Porque chegava um ministro, apesar de ser... Tipo um convidado. um pastor de outra igreja, batista tradicional,
Apesar de ser de uma igreja batista tradicional, todos eles me procuravam. Eu escondia de todos, né? Acabou o culto, eu achava que aquele pastor que veio de fora era igual todos os irmãos de outro lugar e ficava longe deles, mas eles me procuravam. Tipo assim, você tem um filho? Meu pai tem, eu tenho 3. Aí mostrava o meu irmão, mostrava minha irmã. Eu falei, tá faltando alguém, igual o Davi. Tá faltando alguém, cadê esse cara? Cadê o mais velho? Ele tá ali, aí ia me buscar. E eu vinha com aquela cara assim, ó. Oh, meu Deus. Ô, mano, me larga, velho. Sai fora. Aí o cara me buscava e falava, rapaz, eu vejo algo em você. Eis que te digo. E começava a falar alguma coisa, não profetizando, que Batista não profetiza, né? Batista tradicional, ele entrega uma palavra bíblica. Ele fala o que viu, não fala o que Deus falou. Uhum. É o que Deus falou, só que ele acha que foi ele que viu. Entendeu? Caraca. Ele se defende falando, não, foi eu que enxerguei, não foi Deus que falou. Porque Deus fala através da Bíblia, só. E pronto, não tem um profético. E aí todos os... Cara, eu achava, na moral, sinceridade, que os pastores, quando eles se formavam, sabe, no seminário e tal, eles faziam assim, gente, seguinte, se um dia tu for na minha casa, tu entrega uma palavra pro meu filho, beleza? E se eu for na tua, eu entrego pro teu. Pra que nossos filhos sejam pastores também. E se nós não tiver filho, tu profetiza que eu vou ter filho. E aí, eu achava que era um compromisso, sabe? Tipo assim, se eu estiver na tua casa, tu fala com meu filho, pra ele... Padrão, Eu tipo achei padrão. que era. Eu achei que era, sem zoação. Até um tempo que as pessoas chegavam em mim e entregavam palavras e eu ficava assim, ó. A pessoa antes de falar eu já sabia, porque era basicamente a mesma palavra sempre. Eis que eu te escolhi, desde o ventre da sua mãe te separei. Você é profeta para essas nações. Aí eu ficava assim, ó. Amém. Aí abraçava a pessoa e falava, já sei. Sério, mas muitas vezes. Muito. Meu tio, Disley, ele vai vir aqui, e aí Calma. vai vir aqui esses dias. Se quiser trazer ele aqui, Sim, é verdade, olha. ele é benção também. Top. Ele vai vir aqui no Impacto Vida. Não, ele tá chegando aí por esses dias. Vai ter uma... Como é que é? É... Confraternização de pastores. E ele é pastor da Inove, lá, top. lá de Goiânia. Ele é massa, ele é diferenciado. Ele é até careca de tão cheio Não, de Deus. ele, pelo amor de Deus. É imitação de Eliseu. Verdade. Ó, não chama ele de careca. Nem as ursas vem. Mano, e tipo, tu aceitou, tal, que ia ser mesmo pastor. Não aceitei. Não, do tempo que tu não aceitou, tu Não, ficou só não, recebendo a palavra e falou. Eu vi a palavra, cara, não tinha a possibilidade de ser, cara. É como se fosse, eu nasci num local que me preparou pra não ser crente, na verdade. Porque meu pai era, minha mãe era, mas parece que alguns irmãos da igreja, assim, eram também. Até hoje esses irmãos estão lá na igreja. Posso citar alguns nomes que eu lembro agora, irmão Pedrinho, irmã Neta, irmã Pi. Essa galera aí sempre foi crente, sempre foi bênção. Tem muitos outros que talvez não estejam lembrando, talvez vou cometer até esse erro de não falar todos os nomes. Mas, na grande maioria das pessoas que controlavam realmente a igreja, eles não eram crentes. Então, basicamente, eu não conhecia as pessoas como era a forma de ser crente de verdade. Porque elas eram pior do que qualquer pessoa da rua. Era muito ruim, e aí eu não queria ser pastor, não queria. Mas aí meu tio entregava a palavra, e minha tia, eu corria dela. A irmã da minha mãe, que também vai vir. A tia da Ilma, ela me entregava a palavra, só que quando ela tava aqui, eu ia embora. Eu pra rua, passava o dia todinho fora de casa. Não, eu ficava com medo dela me ver e eu não queria que ela me encontrasse. Mano, mas pra eu acho que entregar isso a daí é todo menino que o lar é cristão. Porque também eu lembro que lá em casa também, toda vez que ia ter reunião do ciclo de oração da igreja, né? Vinha a irmã e orava em mim, ungia e tal, e aquela coisa. Mano, aí eu até te entendo porque talvez nem que abusou, mano. É tipo, ficou algo assim padronizado. Toda vez que tinha reunião ou as irmãs me via, orava. Mas assim, você via na sua casa que o pessoal era crente, esses irmãos Não, eram era crente, era do reteté. Então, eu não via. Ah, Eu via gente me entregando palavra e a visão de crente que eu tinha era do meu pai e parece que era só ele. aham. Todos os outros crentes que eu tive contato lá nessa época da igreja, sei lá, 25 anos, há 25 anos, cara, era muito difícil. Parece que era uma guerra de poder, sabe? Era uma guerra de
Parece um tabuleiro de xadrez e parece que só meu pai que queria se prostrar aos pés do rei, os demais queriam realmente dar checkmate, Sim. queria derrubar. E eu não queria aquilo pra mim. Aí minha tia, pra gente chegar logo quando eu aceitei, a minha tia chegou, eu lembro que eu tava trabalhando no regional nessa época, era a segunda vez. Tava trabalhando no regional, hospital regional de TI aqui na cidade. E aí minha tia chegou, e eu correndo dela, né? Padrão. Ela chegava porque ela ia me entregar uma palavra, e a palavra dela era diferente, porque ela ficava me olhando. Ela segurava no meu ombro e ficava me olhando. Eu não conseguia não perceber a presença de Deus na vida dela. Era como realmente Deus Te olhando. me olhando, me falando aquilo. Penetrava no meu coração. E eu ficava muito sem chão, querendo uma desculpa, porque é o que a gente faz, né? A gente tem uma desculpa pra nunca ser o que Deus quer pra gente. Verdade. E a gente acha que essa desculpa vai salvar a gente no final. E eu olhava pra ela e ficava assim. Me solta. Aí ela vinha e soltava. Aí ela falou, uma vez essa vez ela em casa, o cômodo que ela tava com a família, eu tava em outro. E ficava trocando. Mas aí uma hora eu fui passar eu lembro perfeitamente, da área pra sala e a gente se cruzou. Uhum. Ela pegou no meu ombro e foi essas palavras que ela disse. Falou assim, até quando você vai negar aquilo que Deus tem pra você? Aí segurou por mais 2 segundos e foi embora. Não falou mais nada. Da idade, tu lembra que tu tinha? Eu tinha uns 23, 24 anos. Não, já tinha, não, mentira. Eu tava nos 25, 26 anos. Foi Caraca. agora. Recente, Sério, pai. tô zerado. Caraca, mano. E aí E eu fiquei depois... parado, fiquei travado assim, aí eu voltei. O negócio que aconteceu, eu trabalhei no regional a 2016, por aí. 2016, 2000. Por aí, sim, eu trabalhei lá. E o hospital tem cheiro, né? O cheiro do hospital, aquele cheiro de hospital. Apesar de ser um lugar bem... Mas é um hospital, tem Sim. cheiro. Uhum. E eu lembro que eu saí de lá para um emprego melhor, ganhei dinheiro legal nesse outro emprego. E aí acontecendo as coisas, a vida foi... E eu acabei voltando para lá, porque eu fiquei desempregado em 2000, antes de ir pro seminário, né? 2018, 19, 20, não, mentira, 17, isso. Em 2017 eu fui voltando para lá. No começo de 2017, no final de 2016. Comecei a trabalhar lá com a equipe top. Só que depois da palavra da minha tia, quando eu entrei nesse local, entrei no hospital, eu senti o cheiro e a imagem que eu tive, eu até queria... Eu tava pensando em fazer... Eu tô a fim de fazer o mestrado e eu creio que eu vou usar isso como tese, que eu creio que quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós não temos mais misericórdia de Deus. É a primeira vez que eu falo isso. Não falei em lugar nenhum. Nós não temos mais direito à misericórdia. O local de uma pessoa que aceitou Jesus como Salvador é a graça, não a misericórdia. Uhum. A misericórdia são para as pessoas que não aceitaram Jesus. Então, o que eu entendi naquele tempo? Na hora que eu entendi, quando a minha tia falou aquilo para mim e eu voltei pro hospital, quando eu entrei no hospital, passei da portaria e cheguei na recepção, eu senti um cheiro. E esse cheiro me arremeteu ao passado. A impressão foi que Deus me deu as costas e falou assim, eu aceito você viver o que você quiser da sua vida. E redenção ficou preto e branco para mim. Preto e branco, sem vida. Não, eu não tenho noção. A intenção foi que Deus estava olhando para mim e ele falou assim, eu aceito o que você quer. E ele virou as costas. Nesse momento eu entendi que eu saí da graça e eu entrei para a misericórdia, que é o local que eu entendo. Baseado no meu conhecimento, na minha cabeça. É um local que não é separado para quem nasceu de novo. Uhum. Porque Jesus morreu para nos colocar em uma aliança superior. A graça é superior à velha aliança. Mas não vou entrar nesse mérito sobre ter graça na antiga aliança, mas eu entendo que eu voltei para a misericórdia, que era um local que eu não deveria viver. E eu entrei na sala da TI, todo mundo a gente é amigo até hoje, gosto demais de todo mundo de lá. Aí eu falei comigo, tava sentado assim, olhando pro nada. E Deus, ele trabalha comigo no impulso. Eu casei assim e fui pro seminário assim. Eu olhei pra Rebeca, tinha um mês de namoro, eu olhei no fundo do olho dela e falei, vamos casar? Ela falou, vamos. Vamos? O quê? Mas quando? Eu falei, semana que vem. Não, enquanto uns ficam aí, querendo... Não, foi um mês de namoro. Preparando. Eu pedi pra casar de verdade. Falei, vamos casar. Aí ela falou, não, calma, eu vou te chamar os meus parentes. Eu falei, que parente? Eu quero casar contigo. E ela não segurou, só sei que demorou. Ela me enrolou por 6 meses mais. Então ficou 7 meses. Eu casei com 7 meses de namoro.
Eu só vi que eu tava casando quando o pai dela veio trazendo ela no altar. Eu falei, oxe, meu Deus, eu tô casando. Tava lá na frente de paletó e aí que eu fui ligar que eu tava casando. Aí eu chorei. Eu falei, meu Deus, o pai tá trazendo a mina a informação que dá é, eu cuidei até agora. E vai me entregar. Agora é tua responsabilidade. E eu achei pesado isso. A outra vez foi no seminário. Eu tava lá na TI e eu falei, vou pro seminário. Foi tipo um coice. Tava aqui do nada, hein? Aí eu pego, o meu coordenador tava na sala. Eu tô esquecendo o nome dele aqui. Até hoje eu falo com ele, mas eu tô esquecendo o nome dele. Aí eu falei, vem cá, cara, deixa eu falar uma coisa. A gente saiu da sala, cheguei fora da sala e falei, cara, é o seguinte, eu vou embora. Ele, como assim, mano? Não, vou pedir as contas, vou trabalhar aqui mais não. Não, por quê, Tess? O que tá acontecendo? Eu falei, não vou trabalhar. Eu vou fazer outra coisa da minha vida, eu vou pro seminário. Aí ele sorriu achando que eu tava dando que eu de vez em quando ficava brincando, né? Mas ele sabia, tipo, que era teu pai, tua família, tudinho, né? Sabia, ele Já conhecia. era amigo, né? Aí ele falou, sério isso? Eu falei, não, sério, eu tô indo agora. Vai dar problema pra você? Mas se der problema, cara, a gente vai ter que resolver de outra forma, sabe? Porque eu vou de todo jeito. Aí ele falou assim, cara, então tá bom, então vai no RH lá e pede as contas. E aí você vai cumprir aviso? Eu falei, não, vou cumprir aviso não, vou embora essa semana. Aí ele, cara, tá bom. Eu falei, mas E vai tu fez isso sem falar com a Rebeca. sem falar com ela. Vai te apertar aí? Aí ela falou assim, ele, vai não. Aí ele, assim, vai, mas eu vou dar meu jeito. Aí eu peguei o celular e liguei pra Rebeca. Falei, meu bem, vamos embora pra BH fazer seminário? Ela teve uma pausa, né? Foi igual o Maico que tu falou, né? Se o Maico tivesse Mano, dito não, sim. não tinha acontecido nada. Não. Pois eu perguntei pra Rebeca, se ela falou assim, amor, você tá doido? Se fosse acontecer alguma coisa, não ia ser com essa qualidade, mano, aqui. Ia ser... Sem nem te falar como é que ia ser, que eu também não sabia. Ia ser assim, ó. É isso. Eu tô aqui com, ó. Ó. Mais ou menos desse É jeito. isso aí. Aí eu falei, e ela ficou em silêncio. Cara, e se ela falava assim, amor, pensa melhor. Eu tinha voltado atrás e falado com o coordenador de novo. Falei assim, mano, eu dei uma variada aí, falei com a mulher me botou nos eixos, me desculpa aí. Mas ela falou assim, vamos. Ah, mulher. Cara, case Mano, e tipo, bem. tu lembra que dia que foi? Sim, foi segunda, terça, quarta. Segunda. Segunda-feira eu saí do culto de domingo, aí eu entrei. Eu lembro que o culto foi maravilhoso. E nesse dia parece que foi o dia da escolha. Aham. Foi desse dia mesmo que eu vi tudo preto e branco, que eu sentia Deus ficando de costas pra mim, sabe? E eu liguei, a Rebeca demorou um pouco a responder e falou, bora. Eu falei, então vou pedir as contas aqui, tu pede aí. Ela, tá bom. Já Meio-dia, trabalhava onde ela? vamos pesar. E voltou a trabalhar quando a gente voltou. Meio-dia, estávamos nós dois lá em casa desempregados. Sentaram. Sentamos e, cara, ela não me questionou. Ela não me perguntou como, de que jeito. Assim, antes da gente casar, eu sentei com ela e falei pra ela o que Deus queria pra minha vida e que eu não tinha aceitado. Eu não sei, eu acho que Deus tomou minha boca e falou através de mim. Eu falei, é o seguinte, eu tenho um chamado ministerial, sendo que eu nunca tinha aceito. Uhum. Eu falei, eu tenho um chamado ministerial, minha vida é isso, é ministério, é Deus, é Jesus, é igreja. Se você pensa isso pra sua vida também e quiser andar comigo nesse local, então a gente vai continuar namorando. Conversa difícil. E ela falou assim, bora. E aí, depois que ela disse sim, né, a gente já tava casado nesse momento que ela disse sim. A gente tava casado, claro, que eu chamava ela pra pedir as contas do meu namorado e não faça isso. Aí ia falar. Ó, aqui, ó. Namoro é namoro, pelo amor do Senhor. Não compra moto pra tua namorada. Pelo amor de Deus, não compre em casa namorando. Não entrem na caixa e façam. Não façam isso. Pelo amor do Senhor, a Bíblia diz, não construa sua casa na areia. Rapaz, faça um alicerce para que você construa alguma coisa. Aí daqui a pouco, pastor, não sei o que eu faço na minha vida. Me fala o que aconteceu. Não, eu comecei a comprar uma casa. Pau, tapa. Comecei a comprar uma casa com a namorada, com o namorado. Quem é namorado, gente? Quem é namorada? Namoro direito, pelo amor de Deus. Se sumir hoje, é namorado. Se voltar, não volta, né? Que já foi embora, já veio o teste negativo. Entendeu? Falhou no namoro, então não contrate. Tá bom? Não dá. Ei, outra coisa. Se deu errado no namoro, não vai dar certo no casamento, não. Amém?
Ó, se te traiu no namoro, larga, mano. Se é safado no namoro, larga. Se te deu um empurrão no namoro, larga. E se mexe, É. e se ele é mal educado com a mãe? Não, pelo amor de Deus. Se ele briga com a mãe, Se não cuida da mãe, que nem diz o Cláudio Duarte, não case com ele, porque a mãe dele precisa parar de apanhar. justamente. Então, eu tava casado com ela já. E eu casei em 2014, a gente foi pro seminário em 2017. Final de 2016. A gente chegou segunda-feira em casa, nós dois, meio-dia sem Mano, comer. deve que vocês começaram a fazer o almoço aí. Não, pensando. cara, eu acho que eu tava super na adrenalina a 1000. Eu nem me liguei com isso. A dificuldade foi falar com meu pai, sabe? Que na hora que eu pedi as contas, eu tinha que pedir a bênção pro meu pai. Eu queria a bênção. Tinha um carro, na época, eu falei, vendo o carro, me sustenta até onde o carro der, depois eu vou arrumar um trabalho, não sei. Uhum. Aí, a gente já pensou, né? Oramos para alugar a casa e vender os móveis. Terça-feira, a gente alugou a casa, né? A gente orou segunda, anunciou na terça, locou na quarta, vendeu os móveis que a gente orou também. Morava no condomínio já? Aham, É? com eles. Aham. Aí a gente orou para para vender os móveis na quarta, vendemos os móveis na quinta, arrumamos o carro com as coisas que a gente levar na sexta e viajamos no sábado para BH. Caraca, mano. Sábado a gente tava... E não deu tempo de fazer o acerto e tudo de vocês dois? Não, que acerto, a gente não teve... A gente não... É, perdeu Eu a porcentagem. Eu paguei porque eu tava de aviso, não cumpri o aviso, né? Ah, não Eu cumpri. cumpri o aviso e pedi as contas. Aí eu paguei multa rescisória, não sei o quê. Foi, Aí mas eu falei, o foi. dinheiro que eu ia receber dá pra pagar. A minha falou assim, eu vou dar um jeito aqui. E aí, Moço, quanto é que é? Eu vou ver quanto é que eu tenho aqui pra terminar de pagar vocês. não tava nem aí. Não tava nem aí. Cara, assim que Deus trabalha comigo, sabe? Eu não falo assim, vou esperar Deus fazer assim. Não, Deus ele fala de um jeito que você consegue ouvir. É. Se Deus tá te falando alguma coisa e você não tá entendendo, sabe? Não tá conseguindo ouvir, talvez não seja Deus. Porque Deus ele quer se comunicar. Então ele fala de uma forma que você consegue entender. Verdade. Ele trabalha comigo assim. É a forma que eu entendo Deus. É assim, parece uma pedra rolando um monte. E foi nas duas maiores coisas da minha vida, foram assim, o casamento e chamado nesse ministerial. chamado, né, mano? Caraca. Aí a minha grande dificuldade foi pedir a bênção pro meu pai, porque meu pai, ele não, apesar de ser pastor da igreja, ele nunca deixava a gente fazer alguma coisa porque era filho dele. Por exemplo, meu irmão canta e você canta, por exemplo. Se vocês cantam igualmente, cantam bem os dois, quem vai cantar e liderar é você, não meu irmão. Se meu irmão quiser ser líder, ele tem que cantar melhor que você. A régua lá pra gente lá de casa era maior. Uhum. Se meu pai não visse alguma coisa na gente, a gente não ia. Por exemplo, põe o Teste pra cantar. Ele, não, mas o Teste não canta. Não canta, acabou. Aí eu fui falar pra ele que ia pro seminário. Eu achei que ele ia falar, filho, eu não vejo isso em você. E a gente não vai te enviar, não vai te abençoar e nada disso. E aí, cara, eu tava com medo. E a Rebeca falando, vai falar com teu pai. Na minha cabeça, eu ia falar com meu pai sábado de manhã. Eu deixar uma carta pra que ele não falasse pra mim esse filho, eu não vejo isso em você. Eu ia. Tu vai fazer a E é carta. ruim demais. Eu ia fazer uma carta, porque eu não tinha coragem de olhar pra cara dele e ele falar assim, eu não te abençoo. Cara, se ele não fala que eu abençoo... Tipo, tudo pronto, como é que... Não, eu ia. Diz uma coisa, não ia mudar. Eu ia. Uhum. Isso tava fechado no meu coração. Eu ia. Mas sem a bênção dele, cara, ia ser pauleira, sabe? Ia ser tipo um Jacó que saiu, roubou a bênção, saiu fugido que a mãe mandou, o irmão não gosta, ficou aquela coisa. Aí tinha que encontrar um Betel, uma pedra pra eu deitar, alguma coisa assim. Eu sei lá quando eu ia encontrar uma pedra pra eu dormir. Justamente, isso mesmo. E aí eu não queria, a Rebeca que me levou a fazer isso. Eu fui sexta-feira lá em casa almoçar com meu pai, falar pra ele que eu ia pro seminário. Eu lembro que eu puxei o fôlego, a Rebeca me cutucando, fala com ele, fala com ele, fala com ele, fala com ele. Aí eu puxei o fôlego assim. Pai, é o seguinte, eu pedi as contas do emprego, eu aluguei a casa, vendi os móveis, tô indo pra BH fazer seminário. E eu baixei a cabeça, não tô mentindo. Deus sabe. Eu acho que é uma das poucas vezes que eu já consigo falar isso sem chorar. As primeiras vezes eu não consegui falar esse aqui sem chorar. Caraca, velho. Porque, de verdade, o pessoal fala, até você vai de graça, pô. Lógico que teu pai queria... Mano, você não conhece meu pai, velho. Meu pai é o cara mais justo que eu conheço. Ele só coloca alguém pra fazer alguma coisa se essa pessoa consegue. Merecer mesmo. Se ela não conseguir, mas é tio, é primo, não importa. A regra é pior. E eu falei e fiquei assim, ó. E a Rebeca colocou a mão na minha perna, assim, tipo assim, Calma, você deu certo.
Meu pai continuou comendo. Ele não olhou pra mim. Tua mãe tava na mesa? Não. Tava não. Minha mãe tava em algum lugar intercedendo. Com certeza Jesus já tinha avisado ela, mano. Com certeza. Não, eu falei com ela. Agora com ele eu não tinha coragem, porque se ele carimba negativo, pai. Aí eu falei, ele continuou comendo. Eu lembro que ele terminou de mastigar e falou assim: sim, filho, papai veio isso em você. E não só vou te abençoar, como a igreja vai te enviar. Do fundo do meu coração, eu quase morri naquele momento. Eu quase morri. Imagina você, sei lá, imagina uma coisa que você sonha a vida toda e você acha que não vai ter como, não vai acontecer, e aconteceu. Você pode, não, esse é exagero dele por causa que é pai. Cara, não é. Eu achei que não ia rolar. E ele falou, além de te abençoar, a igreja vai te enviar. Cara, Aí foi. sério, eu saí do corpo. E ele falou, não só você, hein? A Rebeca também. A Rebeca, eu não quero fazer seminário. Vai fazer também. Ele sim, senhor. É porque, tipo, já tava lá, mano, já. Exatamente. E não ia ser muito diferente de bancar tu lá, velho. Então, mas assim, a gente chegou lá abençoado, enviado. E é isso. Caraca, Eu me BH. massa. Mano, tu tem alguma história, assim, cabulosa de lá? De quando aconteceu alguma coisa? Não, eu sei que tem várias, assim, saca? Assim, cabulosa que tu fala como é cabulosa, assim. Deixa eu ver aqui, mano. Uma. Tem Aquela do jejum, pai, que tu entrou pro quarto. Ah, Calma, eu não vou nem contar, porque. eu cheguei lá, cara, eu falei, cara, eu tô aqui e eu vou rasgar o céu, cara. Vou ver até onde um humano pode ir. Ah, vou fazer que nem Moisés. Eu vou morrer bem aqui, mas eu te vejo. Quero nem saber. Eu falei, até onde um ser humano aguenta. Eu fui pra esse lugar, entendeu? O que tinha de Deus pra fazer, eu fazia. Aí eu lembro que eu fiquei, sei lá, eu fiquei uns 6 meses de jejum até as 6 da tarde. Todo dia fazia às 6 da tarde, comia às 7 e voltava pro jejum. Ficava. E nesse período de jejum, de manhã eu ia pro seminário e à tarde eu passava a tarde todo dia orando. No quarto. Todinha. E aí saía, arrumava alguma coisa e quarto orando. Aí eu lembro que eu tava orando lá e eu tava, sabe? Na hora que eu saí do quarto um dia, eu abri o quarto e a Rebeca falou alguma coisa comigo. Eu gritei com ela, você é o quê? Falei, caraca, Deus, eu não tava era orando. Deixa eu sair da oração e do jejum gritando com minha esposa. Eu voltei pro quarto. Voltei pro quarto na hora. Sabe, tem hora que a gente busca o Senhor. Eu falo assim, que a gente busca Deus como se nós entendêssemos do que realmente a gente precisa. Vou repetir. Tem hora que nós buscamos a Deus achando que a gente sabe o que realmente a gente precisa. Mas quem sabe o que realmente a gente precisa é o Senhor. Verdade. Então, eu fui pro secreto buscando um poder e encontrar um lugar em Deus que, sabe, de poder e maravilha. Mas o que Deus queria fazer em mim era moldar o homem teste. Não tem como nós construirmos um local em bases não fortificadas, em bases não consistentes. Então Deus queria forjar algo que eu nem busquei. Eu estava buscando um sobrenatural e Deus queria me fazer homem. Eu estava buscando voar nas nuvens e Deus queria me fazer macho, um homem de casa, um marido. E a pessoa acha que ser um marido, ser um homem de casa, ser um cara de caráter, um cara íntegro, não é ser espiritual, então é o quê? É ser do diabo? O que é isso? Aí eu saí do quarto, depois do jejum e oração, eu gritei com a minha esposa. Eu voltei de costas pro quarto. Sorry. Falei, Senhor, eu tô aqui na tua mecânica, papai. Qual é a porca que tem que apertar aqui, a mola que tem que trocar, tem que fazer o quê? E aí o Senhor continuou trabalhando comigo. Outra vez nossa, há muita coisa nesse quarto, viu? Esse quarto, até hoje, se eu lembrar dele, se dá um trem. Felizado é quem tá morando nele lá agora, né? Eu lembro outra vez que eu tava orando lá e... Meu Deus do céu, oh, aleluia. Aí eu lembro que nesse dia, a glória de Deus tava tão forte no quarto que eu não conseguia me mexer, assim, pra um lado e pro outro, sabe? O quarto era mais ou menos desse tamanho, assim. Não, menor um pouco, bem menor, na verdade. É a metade, olha. Que isso? Essa é a história da raposa. Metade desse quarto aqui, eu tava lá de joelho no meio dele, orando. Não tinha nada no quarto, só uma estante de livros e isso. E acabou. E a glória do Senhor, assim, aí lembro que veio bem nítido, parece que o Espírito segurou na minha frente e falou assim, aquele
que amar pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. E esvaziou o quarto. Eu lembro que parece que a sensação é que ele saiu pela janela assim do quarto. E eu quase que pulo atrás. Falei, não, vem cá. E aí parece que Deus ele colocou algumas coisas para resolverem, para serem resolvidas, para o que Deus tinha para mim, para minha vida naquele momento ser liberado. Uhum. É uma das grandes coisas, é você descobrir o que Deus quer resolver na sua vida para que você continue a jornada com Ele. Porque se ainda você insistir naquilo que Deus não pediu para você fazer, não espera que você viva agora, e você insistir naquilo, você não vive nada. Porque Deus, ele coloca degraus, ou degraus, eu não sei qual o certo, já, gente? Acho que degraus. Deus coloca degraus para que a gente chegue num local onde Ele quer que a gente esteja. E esse local é desconstrução em muitas coisas. Se eu busco Deus para algo, eu tenho que estar disposto a perder coisas para Deus o tempo todo. Mas que coisas? Qualquer coisa. E eu buscando o Senhor Jesus, buscando a presença dEle, e Ele vinha com um checklist, beleza, esse aqui você precisa resolver. Uhum. O negócio é que se eu não estiver preparado para ouvir o Senhor a respeito daquilo que Ele tem para minha vida, eu posso passar batido e ficar, sabe, derrapando naquele mesmo lugar na minha vida por anos. Por que Ele falou para mim naquele momento? Aquele que não ama pai e mãe, que aquele que ama pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. O que Ele falou assim? Me coloque no centro da sua vida. Sim. Ele fez isso e Ele me deu um motivo de oração. Caraca. Só que eu tenho hora que ele fala assim, aleluia, Deus, eu te amo mais do que tudo. Então, continuando esse local de oração. Cara, quem te falou desse problema foi o Espírito Santo. E quem vai te falar se você saiu desse problema é o mesmo cara. Verdade. Não, Deus falou comigo aqui para perdoar o Michael e eu fui lá e perdoou. Não, você pergunta para Deus como é que tá seu coração agora. Senhor Jesus, eu estou aqui na tua presença. E a última vez que a gente estava conversando, Pai, o Senhor me pediu algo. Eu fiz esse movimento. Mas eu estou em tuas mãos. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aí o Senhor Jesus entra e faz o que precisa ser feito. Então, nesse quarto, foi um local onde às vezes eu entrava esperando A e ele me dava J. Eu falava, não, hoje eu vou... Não. Caráter. Integridade. Sabe? Cara... A gente acha que integridade não é ser espiritual, caráter não é ser espiritual, ser alguém confiável. Uhum. E Deus trabalha com isso tudo antes de te dar aquilo que às vezes você tem pedido por tanto tempo. Massa demais, mano, isso aí. Porque vê também, tu também, tipo, questão, ele te falava e tu já resolvia. Falava e tu já... Cara, ou tu relutava. Não, ele falava e... Cara, aquilo era muito impactante. Não tem nada mais forte do que quando você é despido. Cara, não tem como você negar que você foi visto, que você se viu naquele momento. Na hora que eu senti essa palavra, aquele que ama pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim, eu olhei pra mim e realmente Deus não estava no local que ele merecia e que é o único lugar que ele fica, que é no centro da nossa vida, sentado no trono da nossa vida. Ele não estava, ainda estava esses sentimentos e ele regulou as coisas que precisam ser reguladas. Então, o que eu trabalhei? Falei, Deus, eu quero te amar. Uhum. Senhor, eu quero te amar mais do que todas as coisas. Senhor, eu quero te... Senhor, tudo que Deus pede para que você faça, você pede para Ele para que Ele faça na tua vida e se coloca como uma massa de modelar na mão dele. Sim. Então, cara, no céu vai ser muito legal, que você vai chegar lá achando que fez alguma coisa, mas na hora que tu entrar na porta do céu, tu tem certeza que tudo que tu fez foi pela graça do Senhor. Tu fala assim, eu andei, eu fiz. Na verdade, Deus te deu graça para que você viva. Na hora que chegar no céu, você vai ter total uma ciência completa do que realmente é a graça. E você fala, gente, eu não fiz nada. Tudo quem fez. E se aconteceu, foi por causa do Senhor, pelo meio do Senhor e para o Senhor. Então, ele falou assim, eu quero que você me ame. Eu quero estar no centro da tua vida. E me deu esse versículo. E eu pedi, Deus, no nome de Jesus, então assuma o local. E aí, nesse tempo, eu senti que eu tinha calibrado isso de alguma forma. Uhum. Ficou perfeito? Eu não tenho a menor ideia. Ficou? Não, agora ficou 100%. Eu não sei. Eu só sei que eu entendi, que eu passei, eu fiz alguma coisa, aconteceu, eu superei aquele nível, eu não sei, sabe? Fala, não, agora
Daí ele tá no centro da minha vida, eu não tenho a coragem de falar isso, falar assim, não, eu tenho certeza, porque de vez em quando de vez em quando eu acho que eu sou crente, mas na maioria do tempo eu sou meio incrédulo, sabe? Sou meio pecador. E aí eu falo, eu espero que sim, mas de qualquer forma, como diz o Tim Keller no livro, esqueci agora. Como é o livro, gente? Ego Transformado. Ele fala sobre o autoesquecimento. Porque se nós somos dignos de nos julgar e nos sentenciar, nós também somos dignos de alguma coisa. Eu achei isso fenomenal. Caraca. Mano, e nós tocou no assunto aqui que eu também queria conversar contigo, era jejum, pai. Jejum, cara. Cara, eu sei que tu é um cara que paga o preço. Paga o preço. Essa Paga, palavra paga, forte. paga, paga. Porque um dia eu falei, véi, esse ano que tu fizer, tu me fala que eu faço. E tu deve ter lido aquela mensagem e falou, calma, respira. Calma, tu não é assim. Oxi, já quer peitar o profissional, calma. E tipo, qual um jejum um cabuloso assim e uma dica pra quem vai começar a fazer um jejum ou já faz e acha que falha no jejum? Cara, o jejum, eu não sei se eu vi em algum lugar, eu devo ter visto, não sei. Só sei que, partindo desse suposto em que tudo é por meio dele, para ele, por causa dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Para eu jejuar, eu oro mais ou menos o mesmo tempo. Tipo, eu quero jejuar uma semana. Uhum. Eu oro 7 dias para que Deus me dê a graça de poder jejuar para ele 7 dias. Eu oro, eu peço ao Senhor isso. Vira meu foco de oração. Eu peço ao Senhor para jejuar. Falo, Deus, eu quero tirar 12 dias de jejum. Eu quero tirar 20 dias de jejum. E eu passo esse tempo orando e buscando ao Senhor, pedindo para Ele graça para jejuar. Cara, no primeiro dia eu não sinto fome. Eu oro ao Senhor pedindo jejum. Então, se eu jejuo, não é porque eu sou fera, é porque Deus me deu a graça de poder fazer isso para Ele. Uhum. Então, a dica, se você quer jejuar, peça para Deus o jejum. Quer jejuar um dia? Quer jejuar 2, 3 dias? Que o pior é até 3, viu, gente? 1, 2, 3. Os 3 dias são os piores dias. Você quer jejuar? Verdade. Quer jejuar esse tanto de tempo? 7 dias, 12, que são os 21 que foi até onde eu fiz, foi 21 dias. Se você quer fazer esse tempo de jejum, peça para Deus. Não fale assim, eu vou fazer. Eu não faço isso, sabe? Minha dica é, Deus, me dê a graça. Por favor. Mas eu oro, em todas as minhas orações, eu tô orando por isso. Eu peço de manhã, eu peço na hora que eu tô no meu período de secreto, eu peço no antes de dormir, eu peço na hora do almoço, eu peço no carro, aonde eu tiver, eu tô falando, Deus, eu quero jejuar, Jesus. Deixa, vai. Nunca te pedi nada, pai. Dá esse negócio pra mim, papai, por favor. Cara, aí deu certo. Por exemplo, agora mesmo a gente fez um de 12 dias, foi eu, o Norton e o Wagner. A gente fez de 12 dias e eu falei pra eles, né? Falei, galera, eu nunca fizeram, tinha feito de 12. Galera, pede pra Deus dar esse jejum pra vocês. Aí eles, beleza, e começaram a pedir. Eles tinham feito de 7, mas ambos passaram muito mal pra fazer. Passaram mal, e ele falou que de 12 foi de boa. Uhum. Aí que tá, cara. Você fez algo pra Deus, que Deus te deu a força pra fazer. De quem é a glória? Jesus, hein? Aí que tá, cara. Se você quiser fazer um jejum de 2.000 dias, e aí Jesus que dá a força pra fazer, a glória é dele, a honra é dele, tudo é dele. Sim, caraca, massa demais, mano. E eu já fiz jejum 3 dias. 3 dias. Aí eu tava só É o mais 3 dias, 3 dias. Aí eu, não, tem que quebrar. Não. 3 dias eu já domino. Vou aumentar aqui, eu vou pra 5 dias. Aí 5 dias eu já tô mais ou menos de boa. Aí eu vou ver se eu consigo mais na frente. Agora é superar os 5 dias, igual 7. Não é também um exemplo. Eu tô vendo o cara aqui puxar 12 dias e eu ganhar tão vou e pá, 12 dias. Eu não vou dar conta, mano. Cara, pede pro Senhor. E os meus primeiros jejuns eu queria fazer pra mim, não era pra Deus. Né? Eu falei, até postei um dia desse um vídeo, falando assim, se você tem um período de oração, de adoração, de busca pelo Senhor, jejum, sobe monte, desce monte, voa, fica plantando bananeira em cima da árvore. Se você desce desse local e encontra mais erros nos outros do que em você, você jejuou para você mesmo, não foi para Deus. Você buscou você mesmo, não foi Deus. E você se encontrou, não Deus. Porque quando você encontra Deus, ele não fala dos outros, ele fala de você. Então, o meu primeiro jejum eu queria fazer para mim. Pense num jejum difícil, meu amigo.
Eu tremi o dia todo. O dia não acaba. Eu queria falar assim, pô, fiz 12 dias. O meu primeiro já foi de 12 já. Porque o papai tem bagagem, né? Eu ficar 10 anos sem comer, ainda saio de lá gordo. Que aqui queima o incenso, sobe de noite. Que o óleo e o azeite não falta na botija. Caraca. O primeiro eu fiz pra mim. Esse foi muito descarado. Eu lembro que eu ficava o dia todo agoniado e eu queria fazer algo pra mim. E eu consegui, nem fiz 12. No 9 eu fiquei doente e parei. E, quando eu fui entregar o jejum na doença lá, a ideia era que eu fui levar um presente pra alguém e a pessoa fez assim: não, eu só recebo aquilo que eu produzo. Tá aqui mexendo e tu lá cutucando. Ei, É. olhou. Meu pai procura adoradores que adoram um pai em espírito e em verdade. Se algo chegou no céu foi porque foi produzido pelo Espírito Santo. Então, se vai chegar no céu, foi produzido por ele. E meu jejum não tinha sido. Uhum. Eu fiz meu jejum. Então, eu recebi ele. Entendeu? O Deus que estava sendo adorado era o teste, não o Deus vivo, o Deus verdadeiro. E aí esse jejum foi horrível. Aí eu entendi e eu comecei a orar. Depois disso eu tentei outro de 12 e fiz. Cara, esse de 12 dias, vocês lembram que você andou comigo de carro, eu preguei em algumas igrejas. Foi na campanha de 12 dias, acho que foi profetizando algum ano lá, que eu não vou me lembrar, né? Foi pra Conceição. Cara, eu não senti nada, cara. Aí esse eu passei o dezembro todo orando. Na verdade, foi mesmo. Foi no 9º dia, se eu não me engano. Pô, eu tava de boa demais, cara. Mas de boa demais, 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 demais. Mas esse eu passei assim, Deus, eu quero jejuar, Senhor, mas eu quero jejuar da forma correta, Senhor. Deus, eu não tenho ideia, Jesus, eu estou nas tuas mãos, Senhor, conduza a minha vida, Pai. Da mesma forma que eu levanto e faço, Senhor, tudo que eu faço é para tua honra e tua glória. Se é para tua honra e tua glória, tem que ser santo. E se é santo, vem do Senhor. Então me dá, Pai. Aí eu fiquei orando. Deu certo. Tipo, já vi pessoas contando histórias sobre que jejua pra poder matar a carne e jejua pra poder glorificar Jesus, né? Tipo, eu jejuava pra poder matar a carne. Aí eu fui e me tive um discernimento sobre jejuar glorificando a Jesus, como o jejum ser algo para glorificar o nome dele, não para ficar matando carne. Porque um dia eu ouvi tu falar uma frase sobre correr do pecado não adianta, tem que correr para Jesus. Acho que foi algo desse tipo que eu ouvi uma frase tu falando. Sim, sim, correr do pecado cansa. Isso. Aí uma hora vai. Na hora você vai desistir de correr. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é legal Jesus porque Jesus é a resposta para qualquer tipo de pergunta. Ah, eu quero casar. O que vai fazer? Orar. Ficar caçando mulher? Eu te dou uma ideia. Vai buscar ela em Jesus. Ah, eu quero trabalho. Vou ficar... Cara, logicamente que a gente tem que se posicionar nas coisas que a gente se interessa. Mas o principal movimento de um crente é para Jesus. Uhum. Não tem esse negócio, Jesus é... Cara, se Jesus pra você é um dia na semana, é um local específico, tu não conheceu Jesus ainda não. Se Jesus pra você é um tempo, é um nome, você não conheceu Jesus ainda. Você tá pra conhecer, continua, vai dar certo. Mas Jesus é o caminho. A verdade e a. Ele é absolutamente tudo. Ele é absolutamente todas as coisas. Então, correr do pecado cansa, correr para Jesus é um lugar de descanso. Não é? Vinde a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados. Sim. É isso. E o jejum a gente faz. Cara, eu nunca tive uma experiência assim. Cara, você jejuou e aí me conta. Qual céu que tu foi? Cara, nenhum, porque nem fome eu sentia, sabe? Eu se ficar com fome, o cara vai pra algum céu. Ele fica, que fome é essa? E some. Nem fome. Gente, no primeiro dia, eu já não sinto fome. Desde o primeiro dia até o último, sem fome nenhuma. A única coisa que eu sinto, cara, é que eu consigo entender mais a palavra, as escrituras, a Bíblia. Eu olho pra Bíblia e eu consigo entender mais, eu consigo ter mais revelação, muito fácil. Parece que eu sempre soube de tudo. Tá aqui, tu só. Não, é estranho. Eu vejo, sim, de verdade, sem querer me gabar de forma alguma. Mas eu ouço um ministrante famoso falando alguma coisa e ele conta uma coisa e eu falo, ué. Tipo, tá na cara que tá ó, tipo, assim, tava escrito no texto. Só que não. Aí eu converso com outras pessoas, ninguém entendeu isso. Oxi.
Rapaz, Deus me deu. Ó, esse Deus, vou te contar, cara. Ele podia dar pra alguém melhor, viu? Caraca. É isso que dá. Mas Mano, e é isso aí. voltando lá no teu seminário. Aí tu terminou o seminário e já voltou pra cá, já teve filho, teve o Benjamin, ou foi lá mesmo, lá no seminário? Nada, o Benjamin foi lá mesmo, foi no período de oração lá. Mas não Olha, foi na hora. olha. Jejuou, orou. Não foi na hora, não, Deus! Segura! Mas a gente tava, o que que eu fazia? Eu fazia café com os pastores. O seminário era basicamente todo mundo ferrado, não tinha nem onde cair morto direito. Eu era o único que tinha origem. A maioria de lá foi expulso. Tipo assim, o pastor não queria que fosse, o cara foi e tal. Ah, E aí o que que eu fazia? Eu comprava uns fardos de cuscuz e fazia cuscuzão lá com manteiga lá em casa, com a delícia. ô, Moço, aquele cuscuzão top. Mano, tinha uma cuscuzeira lá em casa, meu amigo, de caçamba. Mandava o cuscuz e trazia os meus mais próximos lá pra mesa. Aí ficava pronto, mas pelo amor de Deus, como é que o espírito não vem com café e cuscuz? mano, eu fico te imaginando que sabe o que que era? Ah. Como que era esse tempo de mesmo, pai? Mano, a gente sentava na mesa. Assim, tipo, mano, tu é massa demais, mano. Na moral, assim. E aí vinham os caras mais massa ainda, deve. Que se tava contigo, da tua estima, então. Sentava a galera e a gente começava. Aí ficava trocando farpa, né? A glória. Daqui a pouco a gente largava o prato e ia pro quarto. Eu tô todo arrepiado aqui já. Olha, você levantou tudo aqui. Mano, a gente ia pro quarto. Eu lembro que a primeira vez que a gente foi pro quarto, o síndico falou pra gente não fazer barulho, que era um prédio, né? Lá tem muito apartamento. Aí o síndico falou, ô, Tess, vocês são muito gente boa, mas vocês são muito barulhento, o pessoal tá reclamando de vocês. Aí eu falei, ô, síndico, perdão e tal, pedi desculpa. E aí, daí a gente ia ter o café, cara. E a gente começava a sentar na música, daqui a pouco a gente tava dando glória, tava falando em língua, tava soltando rajada. E aí a gente foi pro quarto. Esse é meu quartinho de oração. Uhum. Aí a gente tinha E coube todo mundo. Ixi, nosso cabia um em cima do outro lá. Ficava lá todo mundo em cima e a gente falando em línguas vibracal. Não podia nem falar, não. A gente ficava vibrando. Aí Uma mensagem. um amigo meu, não, cada um num canto lá, eu lembro. Ele segurando o grito, segurando tudo lá dentro do quarto. Chapado, chapa doido. Aí um amigo meu falou assim, levantou o olho e falou assim, cadê a Rebeca? Cadê a Rebeca? Aí eu falei, Rebeca tá aí. A Rebeca lá no quarto. Eu tenho a palavra pra ela agora. Aí abriu a porta assim. Aí Rebeca, aí ela veio assim, oi. Daquele jeito, É que ela. eu tenho uma palavra pra te entregar. Aí ela, eu posso colocar a mão na sua barriga? Aí ela, aí perguntou pra ela, né? Posso, Tess? Eu falei, pode. Tava doido, né? Pode, Tu pode. falou ainda? Pode. Aí ela colocou, aí a Rebeca tinha um ovário policístico. Ela botou a mão na barriga da Rebeca e repreendeu todo problema de ovário. E depois de um mês ela tava grávida do Benjamin. A gente não usava nada e ela não tinha, ela tinha dificuldade. Ela, na verdade, ela não podia ter. Aí esse nosso amigo colocou a mão e repreendeu a enfermidade, o ovário policístico, o problema, tudo mais. Repreendeu tudo que poderia impedir a gravidez. Um mês depois, Benjamin tava lá. Caraca. Tava... Nasceu lá ou aqui? Nasceu lá em BH, nasceu Mineiro ele. Mineiro, gosta desde criança comendo pão de queijo. Nadinha, sangue maranhense mais do que tu. Nordestino, E não, e o bom é que já foi milagre desde o ventre, né? milagre, foi milagre. E aí depois eu não sabia direito, né? A Rebeca não comentava isso comigo, ela me falou. Aí depois de um mês a gente tava esperando o Benjaminzão. Aí o Benjaminzão nasceu no seminário, eu fui o mascote da turma. Formou, colocou negocinho na cabeça e tudo mais. Caraca, massa. E nasceu lá, nasceu em 2018. Nasceu no seminário, Carisma, em BH. Muito bom, mano. E tipo, foi lá que ele foi diagnosticado ou já foi aqui já? Não, aí ele nasceu e depois de algum tempo a gente teve algumas dificuldades. Eu lembro que eu falei assim que só ia corrigi-lo de forma mais abrupta, mais séria. Quando ele tivesse até 2 anos de idade, eu ia chegar mais, sabe? Falar mais grosso. Eu lembro que ele deu muito trabalho de desobediência e eu entendi que ele tinha algum tipo de problema, sabe? E aí eu falei, vamos resolver esse problema, vamos ver sobre isso.
Aí quando completou uns 3 anos de idade, a gente foi no Piauí. E aí a gente fez... O irmão da Rebeca, tem um amigo lá dele, um neuropediatra, não sei. Esse cara é fera, muito bom nessa área. E ele pediu pra gente filmar. A gente filmou o Benjamin durante uma semana, levou pra ele a filmagem, chegou lá, ele perguntou se a gente era crente. A gente falou que era, né? O irmão dele falou assim, não, minha irmã e tal. Vocês são crentes? São. Então, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Vocês acham que o Benjamin é normal? Eu falei, não, acho que ele tem alguma coisa. Ele tava muito indisciplinado, velho. Mas tava muito complexo ficar com ele, porque ele muito dando birra, gritando, se jogando no chão, batendo. E o médico falou, não, ele tem alguma coisa, mas a gente fala que o autismo ele tem 3 etapas, né? A leve, a média e a alta, e dentro de cada etapa ainda tem etapas dentro. Ele falou, o Benjamin ele está na etapa leve, mas dentro da leve ainda tem 3 etapas e ele está na leve da leve. Mas Na leve da leve. Isso. Ele tem alguma coisa. Eu lembro que a gente saiu do hospital e entrando no carro, a Rebeca chorou. E o que eu tive? Tipo, na época era algo que pouca pessoa sabia, né? Só mesmo o médico, não tinha muita pessoa que tinha, né? Mas assim, dá aquela apreensão de você achar que agora não ferrou, agora não vai dar nada. Cara, diagnósticos são coisas que acontecem, mas o nosso Deus, ele reina. Justamente. Nosso Deus, ele é. Então, o que eu entendi no momento? Agora eu sei como remar esse barco. Até então eu não sabia mais ou menos como é que era, mas eu tive uma forma de um respaldo, um entendimento. E eu lembro que o médico falou assim, agora você pode corrigir ele que vai melhorar. Seja mais severo, seja mais com ele, junto. Não deixe ele... Frouxar. Isso, não afrouxa de forma alguma. E eu fui, e no primeiro dia eu tive que chegar junto 3 vezes. No outro dia 3 vezes de novo. E no carro, tinha que parar o carro para chamar atenção, porque para deixar claro que aquilo era um estilo de vida agora. Não tinha espaço para ser outra coisa. E eu lembro que no 3º dia ainda, a gente saiu de carro e a Rebeca falou alguma coisa com ele, e ele gritou com a Rebeca, eu parei o carro na rua, botei no acostamento, dei a volta e chamei e briguei com ele, sabe? E corrigi ele. Nesse momento eu voltei no carro e para ficar mais romântico começou a chover. E eu lembro que eu aumentei o som e encostei a cabeça no vidro assim e comecei a chorar. E eu falei, Deus, é assim que eu vou viver a minha vida agora? Tendo que fazer isso o tempo todo com meu filho? E eu lembro que ainda vi uma gotinha de água, ficou pra ficar bem lindo, sabe? Cena de filme. Isso, aí a Rebeca, amor, o que você tá chorando? Aí eu falei, segura, porque a vida do homem é complicada, né? A mulher fica se segurando no homem, mas o homem, ele tem sentimentos, ele sente as coisas. E eu fiquei assim, segurei assim no vidro, encostei a cabeça e falei, amor, segura rapidão, deixa eu só dar uma chorada aqui rapidão e eu volto a ser durão e aguentar a barra. Aí eu encostei no vidro, falei, Deus, até quando eu vou ficar o tempo todo assim, sabe? Segurando essa barra. Aí eu lembro que ele falou no meu coração, umas coisas que eu tenho convicção foi dessa palavra. Eu falei, filho, o amor que seu filho precisa agora é esse. Ame ele. E aí vem os versículos bíblicos, né? Deus corrige aquele filho que ama. Cara, isso me abriu um leque. Muito massa, mano. Eu entendi que, cara, é muito legal você, por exemplo, cara, eu sou pai e odeio corrigir meus filhos. Eu queria dar presente. Eu queria sair, queria tomar sorvete. Mas isso não é amar. Amar é fazer o que ele precisa que seja feito com ele. Amar não é fazer o que você quer. Não é... Você ama a sua esposa, você tem que fazer com ela o que ela precisa que seja feito com ela, não o que você quer fazer com ela. Tem hora que a gente abrilhanta todos os tipos de relação e acha que a gente está fazendo alguma coisa porque a gente está fazendo pro outro o que a gente quer fazer para ele, não o que ele precisa. Amor é quando você decide fazer o que o outro precisa, não o que você quer fazer. Então o amor que meu filho precisava naquele momento era a correção. Então eu abandonei qualquer tipo de sentimento para amar meu filho. Amar e entregar para ele mais do que um presente que eu compro, um sorvete que eu tomo, que todo mundo gosta de sair pro parque. Cara, é muito bom falar, não vou corrigir porque tadinho dele. Não, na verdade, quando você faz isso, é uma atitude de não amor.
quero deixar claro que Deus ama a gente. Deus te ama. Deus ama você, Deus ama todos nós. Se Deus te ama de verdade, meu irmão, ele vai enviar uma baleia pra te engolir se tu correr dele. Verdade. Ah, não sei o que. Não. Se Deus te ama, vai vir uma baleia, vai te engolir. Tá ouvindo? Deus te engole. Se Deus te ama, tu vai cair na estrada de Damasco cego. Cego. E vai ser levado até um local pra alguém tirar as escamas do teu olho. Se Deus te ama, ele vai atrás de você. E se você for difícil de voltar, e se ele te ama, ele vai te trazer de uma forma mais abrupta. Então Deus falou assim: ame seu filho. E o amor que ele precisa agora é esse. Nossa, caramba, velho. Eu saí do carro e comecei, meu Deus do céu, eu vou amar muito meu filho. E, cara, hoje ele é um doce, quem conhece sabe. Muito obediente, muito calmo. Eu lembro que eu tive que continuar mais próximo, assim, segurando mais, mais perto. Eu acho que não foi 10 dias. Uhum. Foram uns 8 dias. Depois eu olhava pra ele e já Ele tava já entendeu já, né? quieto, calmo, tranquilo. E tudo mudou. Porque o que ele precisou na hora, eu entreguei. Eu não entreguei o que eu queria entregar. O que eu queria entregar era só deixar. E botar a culpa em outra coisa, né? É. Então foi isso. Mano, e tipo, uma pergunta fugindo um pouco desse assunto. Tu já foi ministrar em algum lugar e que aconteceu uma parada assim sinistra? Algo assim que tu falou, cara, Sinistra pra que calma, lado? irmão. Pra que lado, O lado ruim e o lado tipo, bom. não, lado bom. Fazer os dois. Lado bom, lado bom. Se tiver o lado bom, o lado ruim, se tu quiser contar. Aconteceu um lado ruim, eu fui na igreja, me chamaram. Desce ministrando na igreja, tá lá em BH. Ministro na igreja, pá. Eu fui na igreja. Eu lembro que eu falei, Deus, eu quero uma palavra assim, daquela assim que ninguém nunca nem leu. Nem Inédita. Assim, colocar. Inédita. E ele me deu semeador. A palavra semeador. Rapaz, eu fiquei muito nervoso, cara, mas eu amo essa palavra do fundo do meu coração. Se eu pudesse pregar ela sempre, eu pregava. Ela é maravilhosa. Aí Deus me deu assim, eu falei, cara, tá bom então, né? Eu queria um trem assim que ninguém. O pessoal falou assim, isso tava na Bíblia, eu nunca vi. Mas me veio a palavra do semeador que até quem não é crente sabe. E eu fui pregar nessa igreja, cara, e era um pastor, a líder da igreja era uma pastora. E eu lembro que eu terminei de pregar e eu queria falar com a pastora, né? Agradecer a oportunidade, ou sei lá, pegar na mão dela, né? Eu nunca fui na igreja, não sei. Fui procurar a pastora, ela não quis me atender. Tá bom. Falei com todo mundo, eu lembro que chegou um diácono, senhorzinho de uns 75 anos, por aí, bem velhinho. Ele pegou na minha mão e falou assim: eu tô muito feliz, porque eu sei que meu tempo tá acabando, mas eu estou vendo que Deus tem Uma geração nova. plantado coisas muito boas nesse tempo. E aí eu achei isso incrível, né? Aí eu entrei no carro e, cara, eu entrei no carro e parece que o carro tava pesado, ó. E na minha cabeça eu saí arrastando uns 3 demônios agarrados no carro. Cara, cara, foi horrível. Sabe, não é parece, eu entendi que tinha. E eu cheguei em casa muito nervoso, porque, que é isso? Eu fui pregar e vem com o demônio no carro. Eu lembro que o Benjamin não dormiu aquela noite, ficou bagunça, e ele chorava, e eu queria muito que o diabo se materializasse na minha frente, só pra eu chamar porrada nele, tanto nervoso que eu tava. Uhum. E o Wesley tava lá em casa nesse tempo. E aí o Benjamin chorando. E o Wesley foi lá no quarto dele, falou que na hora que ele entendeu isso, eu acho que foi quase no mesmo momento, ele foi lá do quarto e falou: Senhor, eu peço que o Senhor envie anjos para esse quarto, para essa casa. Anjos que vão destruir se alguma coisa, se algum demônio estiver aqui. Eu lembro que na hora que ele falou isso, eu também orei a mesma coisa na sala. E quase que instantaneamente, o Benjamin pôde chorar. Uhum. Mas aí essa experiência foi que eu saí da igreja e parece que eu trouxe demônio da igreja. Onde é que ela vive isso, né? Saiu amarrado. Despichado, né? Agora, coisa top, assim, cara, Cara, eu acho que esse domingo agora eu achei. Caraca, foi mesmo. Não, mas é porque eu acho. Sim, não foi mesmo. Foi. Eu acho sim, foi. parece que é alguma coisa diferente. Esse domingo agora foi. Tem uma vez que eu fiz um apelo, meu pai. Eu lembro que eu preguei. Aí eu fiz o apelo, pá, terminei. Umas 2 pessoas se converteram. Meu pai tava com a cara assim embaixo. Ele começou a chamar minha atenção, sabe? Vou dar uma dica pra vocês. Quem Deus colocou sobre a sua vida, quem Deus colocou como seu líder, Deus vai usar ele para te abençoar.
Abra seus olhos e seu ouvido, porque você sempre pode aprender e crescer. Você só deixa de aprender e crescer quando você desiste de esperar que Deus pode usar qualquer pessoa, usar alguém na tua vida. Ninguém pode te impedir de aprender com alguém, só você mesmo. Meu pai, ele nunca sentou para me explicar as coisas, ele nunca falou, vou te ensinar como é que é, mas eu sempre tô de olho. Observando. E aí, como é que vai fazer agora? Eu tô olhando. Agora tem gente que fala assim, não, não. Eu não tem como a pessoa não aprender se ela tá sempre esperando alguma coisa nova. Você sai da sua casa e vai pro seu trabalho todo dia, mesmo caminho, a mesma pessoa que tu se encontra, mas se você souber que Deus pode usar qualquer coisa, você pode ter um aprendizado terrível da casa pro trabalho todos os dias. Meu pai desceu, eu desci, meu pai tava com a cara feia. O que foi, rapaz? Ele começou a falar alto comigo, lá na frente. Brigando. E tinha umas 3 pessoas que vieram conversar comigo no final do culto, né? Tipo assim, ô pastor, que bênção. E aí meu pai... meu pai tava com uma rede do Thor. Tan. E ele falando assim, filho, você não fez o apelo direito. Pai, eu fiz o apelo. Não, você não fez o apelo direito. Você desistiu. Você parou de fazer o apelo. Falei, pai, eu fiz. Aí você não fez. Eu fiquei calado. E ele, olha, isso alto. Ele falou, filho, você tem que acreditar que quando você tá ali para fazer o que Deus quer que você faça, você tem que confiar que a palavra que você falou foi de Deus. Sabe por que você desiste de fazer apelo? Porque você acha que a palavra é sua. Mas se você sabe que aquela palavra é de Deus, você sabe que pessoas foram encontradas por ela. Isso mudou minha vida. Mudou minha vida. Eu mudei. Eu parei de achar que a gente fala, não, Deus que me deu a palavra, no final tu começa a achar que foi tu, de alguma forma, e que não foi boa, que ninguém entendeu, e que nada aconteceu. Mas você tem que entender que você está sendo usado pelo Senhor. Sim. E aí esse domingo agora, eu fiz o apelo, cara, eu entrei assim, falei, Deus tá... Cara, eu achei incrível. Mas assim, eu tenho muitos sonhos, sabe? Eu tenho muitas orações. Eu quero ver povo falando, sendo batizado no Espírito, usando um dom de línguas num culto, na hora da aplicação. Num domingo normal do mês. Eu quero ver isso acontecer, sabe? Já vi pessoas sendo curadas, já vi... Mas eu quero algo bem notório, bem comum e sem ser, né, fútil com essa palavra. Eu quero que seja algo normal no meio do povo de Deus. Que pessoas sejam batizadas do Espírito Santo, tenha o sinal de línguas nesse batismo. Mas tem dia que eu não me senti assim bem pra fazer alguma coisa, mas, cara, todo lugar que eu vou parece que eu tô sempre... Mano, eu já fui, deixa eu ver, 1, 2, 3. Já fui umas 4 ministrações, tô, tipo, fora daqui de Redenção. E, mano, cara, vai, é surreal, mano. Mano. Tipo, não é, mano, a mesma coisa assim, mano. Se tu ministrar, mano, por exemplo, domingo é uma coisa, segunda é outra, terça é outra, nada é, tipo, a mesma, saca? Cara, é de Deus, velho, mas... Cara, é muito doido. Se você... Não sei se as pessoas chegam a pensar que, sei lá, a pessoa vira um super-herói ou ganha superpoderes. Cara, é muito medo, muita vergonha, é muito receio, é muita coisa sobre pecado, sobre forma de falar. A gente nada sobre isso tudo. Igual todas as pessoas que buscam ao Senhor, né? Todas as pessoas que buscam ao Senhor, a gente basicamente tá enfrentando e tá lutando alguma coisa. E todo culto, graças a Deus, eu busco o Senhor, sabe? Eu quero, e é a minha oração, Antes eu tenho certeza, pode a minha ficar oração tranquilo. é que o Senhor Jesus esteja sempre... Peraí, bora aproveitar esse teu momento aí e que tu deixa algo pra quem tá ouvindo, então. Sobre isso? Isso, sobre 5 minutinhos de palavra, pancada. Se arruma aí no sofá, na cadeira, onde tu tiver, no carro, não sei. Cara, eu não vou falar nada novo. É porque às vezes a gente espera algo novo e acha que é do novo que vai vir a nossa mudança. Aham. Na verdade, nossa mudança vem daquilo que a gente já sabe e não faz.
Se a gente fizesse a metade das coisas que a gente já sabe, a gente era outra pessoa. Verdade. Então, Deus, ele não tem algo novo para te passar, que é esse algo novo que você vai ser transformado, não. Deus já te falou muitas coisas e você recebeu muitas coisas do Senhor. Tá faltando nós nos movimentarmos naquilo que Deus já nos deu graça para entender. Vou repetir, falta nós nos movimentarmos naquilo que Deus já deu graça para que a gente entenda. Falta isso. Eu não sei o que os outros pensam de mim, mas eu sei o que Deus pensa de mim, sabe? Eu busco esse local todos os dias da minha vida, não é um local onde eu chego e jogo uma âncora. Eu entendo o que o Senhor pensa de mim, daqui a pouco eu volto um pouco. Eu tenho todos os medos que provavelmente geral tem, eu tenho todos os receios que geral tem, eu tenho as vergonhas. Eu paro de ir ao banheiro todas as vezes que eu vou pro culto, mas forçado. É que minha vontade de ir no banheiro toda hora, porque eu tô muito nervoso. Vou abrir o culto, né? Que eu abro o culto todos os domingos, basicamente. E todas as vezes que vai abrir o culto, eu tô indo no banheiro direto, porque eu tô apertado, nervoso. Então, não é que falta você perder o medo, a vergonha, ou a timidez, ou tua família te vê diferente. Não. Falta você crer que você foi chamado por um Deus vivo, real e poderoso. Ele é maior do que alguém pensa de você, ele é maior do que a tua família te falou que você vai ser, ele é maior do que você pensa que você é. Ele é maior do que tudo que nós pedimos ou pensamos. A nossa imaginação, ela limita um Deus infinito. Se você consegue imaginar o futuro que Deus tem para você, você acabou de criar algo que Deus não pode fazer. Porque Deus, ele pode fazer muito mais do que a gente pode pedir, pensar ou imaginar. Então, deixa Deus escrever a tua história. Deixa Deus te levar para onde ele quer que você vá. Não fala assim, Deus, eu quero chegar naquele lugar. Fala, Deus, eu quero ter coragem para assumir a responsabilidade de ser filho do Senhor. Porque ser filho de Deus, cara, é a coisa mais poderosa que existe. Então, não espere o medo acabar, ou a timidez, ou seus pais mudarem. Não espere nada disso, não. Se entregue nas mãos do Senhor e aceite a identidade de ser filho do Senhor. Não é o ambiente que vai te fazer você ser aquilo que Deus te chamou. Davi estava no campo, cara. Davi estava cuidando de ovelha. Elias estava no campo, cara. Aí você acha que talvez Deus vai te errar ou não vai te encontrar se você não estiver no lugar certo. O lugar certo de você ser encontrado por Deus é nele. Verdade. Esteja fazendo o que for, mas esteja em Jesus. Você não tem como Deus não te encontrar. Esteja cuidando de ovelhas, ou esteja arando um campo com juntas de bois, ou, sei lá, procurando jumentos, Deus vai te encontrar. Não é o que você está fazendo, é em quem você está. Cara, muito obrigado, viu? Não é um adeus, é só um até logo. Que isso aqui tem que ter outro, mano, episódio. Obrigado por aceitar, mano. Soltei tudo, cara, acabou. Vim abrir esse podcast, esse tempo de mesa aqui. Eu creio que esse canal, que esse projeto aqui vai longe. Não tenho dúvida disso. Porque... Eu tô muito feliz, de verdade, né? Com você, com o Maicon. Essa parada de vocês dois aí tem que ter um só de vocês dois, que eu acho isso incrível. Que você me falou. Você já me falou algumas coisas que eu falei pra você. Essa é a primeira que eu vejo você puxando a manga do pé. E eu tenho certeza que isso vai longe. Sim, também tô... Mano, eu tô botando fé, mano. Na moral, tô botando fé, tô botando esforço, botando suor. Tô colocando tudo. Tipo, o que tá nas minhas mãos, eu não deixo faltar. Eu faço. E cara, é isso, mano. É simples, pô. Não tem nada mirabolante. O impossível Jesus faz. O possível nós dá conta. E é isso, mano. Eu sou grato por tu ter vindo aqui. Muito obrigado mesmo por tirar esse tempo. Nossa, eu tô honrado. Primeiro episódio, né, mano? Queria abrir contigo, claro. Meu pastor, meu amigo, cara que me respondeu de madrugada. Nada. Cara, glória a Deus. E é isso, mano. Muito feliz mesmo. Obrigado, viu? É nóis, mano. Você que acompanhou até aqui, muito obrigado por sua companhia.
Deixe seu comentário. Se você quiser curtir o vídeo também, fica à vontade. E compartilhe com alguma pessoa que precisa ouvir esse tempo de mesa aqui. Ok? Obrigado e fica com Deus, tá?